Estamos de volta com o Ver Mais e agora para falar de saúde. O assunto interessa a todos nós. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Mas afinal, você sabe o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença nos olhos que faz as pessoas perderem a visão aos pouquinhos. Aí é que está o perigo, né? Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, estima-se que entre 2 a 3% da população brasileira acima dos 40 anos possa ter glaucoma. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, por ano são notificados aproximadamente 2,5 milhões de novos casos desta doença. Então, para a gente entender melhor por que o glaucoma ocorre e como é possível tratar, recebemos o médico oftalmologista Dr. Fernando Malfatti. Boa tarde, Dr. Fernando. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui, Cristina. Prazer é nosso. Tá fazendo 40 cirurgias hoje? Hoje é dia de mutirão, um dia especial para a oftalmologia aqui da região. Sério? Muitas Justamente pessoas, sobre esse tema. Inclusive vários com glaucoma estão sendo operados hoje. Sério? Dei uma fugidinha para vir para cá. Ou seja, aqui na nossa região tem muita gente então com esse problema também. Tem. E o que é o glaucoma, doutor? Bom, vamos lá. Glaucoma é uma neuropatia. O que é neuropatia? Uma doença que afeta o nervo óptico. O nervo é aquele fio elétrico que liga o olho ao cérebro. Então, a imagem captada no olho é levada pelo cérebro através do nervo óptico. Entendi. O glaucoma provoca uma lesão nesse nervo. Então, se prejudicar, pode ficar cego. Exatamente. Porque e é se é o irreversível. nervo que leva a visão para o cérebro... Exatamente. E o pior de tudo é que com o passar dos anos, as pessoas envelhecem e essa prevalência de glaucoma, essa incidência, aumenta progressivamente com a idade. Aos 70 anos, ela tem em torno de 10% da população tem glaucoma. Entendi. Isso significa o quê? 10%? Que queremos ou seja, qualidade de cada 100 pessoas, 10 têm glaucoma. Isso, queremos qualidade de visão, queremos estar bem para uma vida futura, enxergar é uma parte delas. E o que pode ser feito? Por exemplo, vamos recomendar como que a pessoa sabe que ela está nesse processo, se está no começo tem como parar aquilo que já progrediu, ou seja, qual é a recomendação para evitar perder a visão por causa de um glaucoma? Bom, vamos lá. Existem 3 tipos básicos de glaucoma. O mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto, que ele afeta de forma lenta e progressiva as pessoas. Esse tipo de glaucoma ele é safado. Por quê? Porque ele não avisa. As pessoas lentamente vão perdendo visão, sem perceber, porque a visão é perdida da periferia para o centro. Entendi. Normalmente o diagnóstico, se a pessoa não procura um oftalmologista, é tardio, quando ela já Porque perdeu grande parte da visão, não se dá conta. Porque é lento. Exatamente. Então, esse glaucoma, que é o mais comum, ele é o mais que provoca agressivo em relação a isso ali. Existe um outro tipo, que é o mais conhecido até, ele não é mais comum, que é o glaucoma agudo. Ah, tô com dor no olho, parei de enxergar. Existe essa situação, que no Brasil em torno de 1%, 1% da prevalência disso ali. Tem, só que esse tipo de glaucoma, como ele incide com uma pressão intraocular extremamente alta, e isso de um momento para o outro, em algumas pessoas que têm essa prevalência, essa tendência, esse quadro tem que ser revertido rapidamente. Entendi. Rapidamente quer dizer 3 a 4 horas tem que ser tratada a pessoa, abaixada a pressão para voltar ao normal, porque senão a pessoa pode ficar cega, inclusive de um dia para o outro. Nós temos uma pergunta no WhatsApp, doutor. Opa. Vamos ver o que diz o nosso telespectador. Perfeito. A Juliana Ribeiro diz o seguinte: meu marido tem glaucoma e faz tratamento com colírio. Tem um filho de 6 anos, ele tem conjuntivite alérgica. Seria um começo de glaucoma? Tem algum exame que possa fazer? Pode passar de pai para o filho? Bom, vamos lá. Glaucoma tem característica genética, sim. Em torno de 13 a 15% dos filhos de portadores de glaucoma vão ter glaucoma no futuro. Normalmente, começa-se a ter glaucoma com maior incidência a partir dos 40. Lembrando que existe até glaucoma congênito, que a pessoa nasce com ele. Entendi. Mas não é esse caso. Mas essa conjuntivite da criança não tem nada a ver com o glaucoma. Inclusive, a conjuntivite, que geralmente é alérgica, quando a mãe se refere assim, também tem a ver com fatores genéticos, com maior frequência. Então, não tem nada a ver. Mas, ele poderá desenvolver, talvez, porque o pai tem, mas lá no futuro. Provavelmente lá no futuro. Não é comum em crianças? Não é comum, é mais raro. Porém, se você, quando a gente identifica uma criança com olho grande, com a superfície do olho meio fosca, que não tem aquele brilho, isso pode
estar desse jeito porque a pressão intraocular da criança está aumentada e pode ser um glaucoma congênito. Sério? Só que isso, claro, é uma prevalência muito pequena. Sim. E quando chama atenção, geralmente essas crianças rapidamente são identificadas Entendi. e tratadas cirurgicamente. Uhum. Esse que o doutor citou, que a pessoa vai perdendo aos poucos, né, a visão periférica, e quando se dá conta já está ali. Também tem como travar ali onde parou, reverter aquilo que já comprometeu ou não? Esse é que é o problema. Não. Não reverte. Mas As tem como pessoas frear para não perder a visão. Inclusive, estamos no mundo moderno que os colírios, que os medicamentos, que a cirurgia funcionam para isso. Uma vez diagnosticado, a chance de a pessoa permanecer enxergando para o resto da vida é muito grande. Significa o quê? Que basta um diagnóstico e uma conduta adequada, a pessoa tem altíssima chance de ter uma visão suficiente para o resto da vida. Bom, como a gente já falou, né, a idade é ali nos pacientes com mais velhos, né, é muito raro em crianças e mulheres, porque a gente estava falando, parece que é uma doença que afeta mais os homens, né, ontem eu estava lendo até, ou as mulheres têm bastante também. Mais mulheres do que homens. Ah, é? Eu parece que estava lendo que mais negros do que brancos, mais sim. asiáticos e esquimós do que... E por quê? Características anatômicas do olho. Características anatômicas do olho, por exemplo, de um asiático ou de um esquimó, faz ele ter o ângulo onde ocorre a drenagem do líquido do olho mais estreito, mais apertado, então ele tem maior incidência de glaucoma de ângulo aberto. O negro, a malha trabecular, que é o espacinho, o ralinho do olho. O líquido do olho é produzido numa região do olho e é drenado em outra. Sim. Se essa drenagem é prejudicada, ela é apertada e não ocorre adequadamente, a pressão do olho sobe e desenvolve glaucoma. Na raça negra, isso é mais prevalente. O trabeculado é um pouco mais pigmentado, a passagem de líquido é um pouco mais apertada e tem mais incidência, uma incidência 3 a 4 vezes maior do que a raça branca. Entendi. Entre mulheres e homens, não é muito bem elucidado o motivo, Sim. mas mulher, acho que realmente a prevalência é maior do que homem de glaucoma. Acho que a mulher tem que cuidar mais do assim, que o dobro, na verdade. Temos mais WhatsApp ou não? Então vamos ver o que diz o telespectador. Christian Borba. Que exames posso fazer para saber se tenho glaucoma? Vamos lá. Na verdade, são exames oftalmológicos. Que tipo de exame tem que ser feito para poder dar o diagnóstico? Anual seria o adequado? Normalmente, sim. Em casos que a gente identifica uma suspeita, alguma coisa mais grave, 6 em 6 meses, e em casos que mais graves ainda, mais seguidos. Mas, em geral, na população em geral, de ano em ano. Porque é muito pouca diferença de um ano para o outro. Entendi. No consultório oftalmológico, a medida da pressão intraocular é tirada. Sim, já fiz isso. Isso. Existe um exame chamado mapeamento de retina, que identifica a retina, o nervo óptico. Isso pode ser registrado até essa foto do nervo óptico, através de uma retinografia, que nada mais é do que um registro para a posteridade, para comparar se esse paciente não vai ter mudanças claras e precisas. Campo visual, que é uma campimetria, é um exame que é como se fosse um videogame. A pessoa, com um olho de cada vez, tenta identificar pontos luminosos num espaço e tenta apertar um botão para ver onde que ela enxerga ou não enxerga. Porque quem tem glaucoma começa a falhar a visão em alguns pontos específicos, característicos, e ao longo do tempo isso é progressivo. Então, quando a gente faz exames disso e isso progride, aquelas lesões vão evoluindo, comprova o diagnóstico de glaucoma. Entendi. Então, basicamente, é identificar pressão, aspecto do nervo, função visual e o ralinho do olho, que é a gonoscopia. Visual. Exatamente. Muito bom. Obrigada, doutor, por estar com a gente. Vai lá terminar as tuas cirurgias. Vamos correr para lá. Muito obrigado a todos. Obrigada por estar conosco. Foi um grande prazer. Certo? Muito obrigada. Muito obrigado.